Esta é a casa da mãe da Fernanda, no bairro Canafístula, em Arapiraca, agreste de Alagoas. É aqui que ela vem passando dias, semanas e meses cuidando do filho, Felipe Miguel, de 6 anos, que em 2024 foi diagnosticado com panencefalite esclerosante subaguda pós-vacinal, um caso raro dessa doença que afeta o cérebro e é degenerativa. Os primeiros sintomas surgiram em julho do ano passado. Isso tudo começou no mês de julho de 2024. Eu entrei de férias, né? Eu trabalhava no centro e eu tirei férias e ele tirou férias também da escola. E ficou nós dois em casa e eu comecei a observar uns comportamentos diferentes nele. Eu estava conversando com ele e ele tinha umas perdas de sentido e voltava. Aí eu até achei que era sono, né? Aí no outro dia ele começou com as perdas de sentido, do nada também com mais frequência. Aí eu levei, marquei um pediatra, levei ele e a médica disse que era coisa da minha cabeça. E eu disse a ela que não era coisa da minha cabeça, porque eu conheci o meu filho, né? E eu pedi a ela uns exames e pedi um eletro também, um eletroencefalograma. Paguei, né, no sindicato aqui de Arapiraca e fui fazer os exames. Isso foi na quarta, a consulta. Na quinta, a gente fez os exames de sangue, né, o hemograma, e o eletro ficou para sexta-feira. Eu fui, fiz o eletro na sexta-feira pela manhã, e à tarde ele se queixou de uma dor de cabeça. E antes de eu dar a medicação, quando eu fui pegar a medicação, ele meio que desmaiou, né? E começou a convulsionar. E eu levei ele para o UE com o meu cunhado, ele já foi convulsionando daqui até lá. Ficou em observação na UE na sexta, no sábado e no domingo. Fez tomografia, várias tomografias na unidade de emergência e não tinha nenhuma sequela, né? Aí o que é que eu fui? E isso ainda continuava convulsionando. E a equipe, nem a equipe médica sabia o porquê, né? De tantas convulsões. Eu fui orientada pelo neuro, né, lá da unidade de emergência, a procurar um neuropediatra. Então, eu consegui uma consulta no Chama com o neuro de lá, particular, fui pagar a consulta. Quando eu cheguei lá, o Miguel já estava sem sinais vitais nenhum. Então, o médico perguntou se eu podia levar ele urgente para o HGE Maceió. E a gente não pensou duas vezes. Botamos ele no carro, não esperamos nem ambulância nem nada, levamos ele para o HGE. Quando a gente chegou lá, já tinha uma equipe, né? Ele ligou, o médico é de lá de Maceió, e já ligou para a equipe que estava de plantão, e quando a gente chegou, o Miguel já foi atendido. Ele entrou, fez tomografia, fez vários exames, e não tinha nenhuma lesão no cérebro, né? Que o neuro pensava que poderia ser um tumor cerebral, mas foi descartada a possibilidade. Então, o Miguel continuava com crises convulsivas, de difícil controle, não tinha medicação que controlasse. Então, a médica pediu um exame do líquor da coluna dele, né? Fez no hospital e desse exame apareceu uma alteração. E foi pedido outro exame que foi para fora, para Fiocruz, no Rio de Janeiro, onde é feito as vacinas. Ela me perguntou se ele tinha tomado todas as vacinas, né? Eu levei o cartão de vacina, eles botaram o cartão de vacina de cabeça para baixo, ele tinha tomado todas as vacinas, eu nunca deixei meus filhos sem vacina, eu tenho dois filhos, né? Nunca deixei eles sem vacina, até vacina de campanha eu já vou logo dar. Então, aquilo já me deixou preocupada, né? Quando ela perguntou se ele tinha tomado todas as vacinas, eu acho que ela já tinha uma dúvida. E pediu esse exame. A gente fez o exame foi para fora. Quando o exame chegou, foi diagnosticado com uma panencefalite esclerosante subaguda pós-vacina, né? E foi é, muito difícil quando a médica chegou para mim e falou, porque eu perguntei a ela se tinha tratamento, o que, é que a gente poderia fazer. E ela disse que não tinha tratamento, que era um caso em 1 milhão, né? Era raro o que aconteceu com ele, porque muitas crianças tomam essa vacina e não tem casos sobre isso, né? Foi um caso bem específico o que aconteceu com meu filho. A gente também não pode culpar a vacina em si, né? Porque é como, pelo que eu entendi, eu não sou da área, mas pelo que eu entendi é como se o corpo dele tivesse tido uma reação alérgica, né, aos componentes da vacina, que a vacina, como todos sabem, são vírus atenuados vivos, né? Então, pelo que eu entendi, né, o vírus ele entrou na corrente cerebral dele e ficou incubado no cérebro.
né? Ele tomou essa vacina com uns 2 aninhos, eu acho, e quando veio sair foi agora com 5 anos e meio. Então, o vírus ficou alojado no cérebro dele, fazendo uma mutação. Ficou lá quietinho, né? Prejudicando o cérebro dele, inflamando durante esses anos. E quando disse, tô aqui, já foi rebaixando ele, né, no nível de consciência. E o Miguel, ele era uma criança saudável, ele andava, ele brincava, ele comia com as próprias mãos, ele estudava. E de uma hora para outra, o meu filho parou de falar, ele não se comunicava mais comigo, né? Foram 5 meses dentro de uma UTI. A minha vida era uma vida normal, como qualquer outra. Eu trabalhava, sempre trabalhei, quem me conhece sabe. Eu sempre trabalhei, eu saía de manhã, deixava ele na escola, ia trabalhar. Minha mãe pegava ele e eu já chegava à noite, né? Então era uma vida normal, como qualquer outra mãe que trabalha. E a minha vida mudou de cabeça para baixo, porque quando veio o diagnóstico, meu mundo caiu, porque quando você vai pesquisar, né, sobre a doença, o médico fala, mas você sempre vai fazer uma pesquisa sobre o assunto. Então eu vi que realmente não tinha cura, porque afeta o sistema nervoso central, né, o cérebro. Felipe Miguel passou a depender da ingestão desse leite especial para poder, ao menos, parar de ter as convulsões. Mas como o produto custa caro, a família vem enfrentando dificuldades para poder suprir a necessidade da criança. Isso sem contar com as outras despesas. Essa questão do leite veio... que ele tinha muitas crises descontroladas, né, como eu falei, e na última ressonância dele, a neuro lá em Maceió viu que uma dieta cetogênica seria boa. Então, depois de uns 3 meses, eu acho, 2 que ele estava na UTI, foi introduzida essa dieta e o Miguel ele tinha crises convulsivas até dormindo, né? A gente fez muitos eletroencefalograma e dava que ele tinha... as crises dele eram de difícil controle, como a médica falou. E depois que começou a dieta, começou esse leite, porque não é só um leite, ele se alimenta e também age como uma medicação, né? Então, ele não pode ficar sem esse leite. Então, foi introduzida essa dieta lá na UTI, ele se adaptou, né? Deu super bem, juntou o leite, que ajuda com as medicações, e as crises, elas cessaram, né? Ficaram controladas. Mas houve sequelas. O Miguel, ele deixou de falar, ele deixou de andar, ele deixou de comer, né, pelas próprias mãos, né? Ele se alimenta por uma sonda e que ele não consegue deglutir. A gente não sabe se ele enxerga 100%, a gente não sabe se ele ouve, né, 100%, né? E depois desse leite, as crises controlaram, né? Então ele ficou fazendo uso dessa dieta na UTI. E o tempo que ele ficou lá foi dado pelo hospital, né? Ele estava consumindo a dieta pelo hospital. Os médicos começaram a ver a possibilidade de alta, né? E ele necessitava desse leite para vir para casa. Então a gente foi aí que veio a primeira campanha, né? A gente fez uma vaquinha, né, solidária, para a gente comprar algumas latas de leite para ele poder vir para casa, porque até então já era 5 meses dentro do UTI. E quando a gente comprou a primeira remessa foi em dezembro de 2024. E a gente comprou, quando a gente fez a pesquisa, era R$ 377,50 a lata do leite. Uma lata, e ele precisa de 3 latas por semana, daria em torno de quase R$ 1.200 por semana. E a gente não tinha como arcar, porque a gente já tinha algumas economias que tinha ido em alguns exames que ele precisou fazer, e tinha também a questão de outras coisas que ele precisava para vir para casa. Uma cama adequada, que a gente ainda não conseguiu, mas a gente adaptou a que ele tinha. Foi preciso outros equipamentos, aspirador, inalador, para ele poder vir para casa, que ele não consegue deglutir. Então, ficava inviável esse valor, né? Então, a gente fez a primeira vaquinha, arrecadamos, compramos uma boa quantidade de leite e ele veio para casa. Fernanda conta que recorreu à Defensoria Pública para tentar receber o leite de graça. Eu comecei a dar entrada na Defensoria Pública, né, para ele receber o leite. Eu pensei que seria mais fácil por conta de se tratar de uma alimentação, né? Eu vim em Arapiraca, né, conversei também com a defensora pelo telefone, ela me ajudou bastante e a gente foi dando os primeiros passos. Quando eu cheguei em casa em dezembro, eu fui pessoalmente na Defensoria Pública,
né? E foi dada entrada no processo. E a gente acha que essas coisas, tipo, eu sei que demora, mas assim, como é se tratar de uma alimentação, eu não achei que ia demorar tanto, né? A gente começou mesmo em dezembro e até hoje ainda não tive resposta, né, sobre o leite. E está lá na mão do juiz, né? Então o meu apelo aqui hoje é para que as autoridades, né, os nossos representantes públicos, porque esse leite ele tem que ser dado pela o município, né? Então a gente, quando eu fui lá, foi informado que o município não tinha dado nenhum parecer ainda sobre o leite, né? E a gente precisa que o município deu um parecer sobre o leite e o Miguel, minha gente, ele não pode esperar por esse leite. Né? Eu tenho poucas unidades em casa, eu não sei até quando vai durar. Ele não pode ficar com esse leite, sem esse leite, porque se trata também de uma medicação. Ele não é um leite que é encontrado nas farmácias comuns. Ele só vende na internet, por se tratar de uma medicação também, e no mundo do Danone, né, que é o fabricante do leite. Enquanto a decisão não sai, a família depende do dinheiro da rifa solidária feita em nome do Felipe Miguel. Então, hoje, eu venho aqui pedir que vocês me ajudem, que vocês compartilhem, né? A gente está com outra rifa solidária para comprar o leite dele. Só que eu não acho justo a gente tá pedindo, minha gente, por uma coisa que é um direito do Miguel. Não é só o leite. A gente está falando sobre o leite, mas o Miguel ele precisa de várias outras coisas. Ele precisa de sonda, de gases, de seringa, né? Que ele faz alguns procedimentos de luvas estéreo. E tudo isso a gente teve que comprar para vir para casa. Eu tive uma ajuda esse mês, né? Do posto de saúde, em questão desses insumos, mas assim, para a gente vir para casa, eu tive que comprar tudo. Então, assim, remédios também, que vários remédios que ele toma, eu não consigo pegar em posto, porque são anticonvulsivantes, são caros, então tem que comprar. Né? Então, não se trata só do leite, né? Se torna que fica um gasto grande e é responsabilidade do município fornecer essas coisas para o Miguel, principalmente o leite, que é onde eu venho fazer o apelo. É pelo leite, porque é o que ele está precisando, minha gente. Eu não quero nada de ninguém, eu não quero nada. Eu só quero o leite dele, as coisas que ele precisa.